E aí, gente, tudo bem com vocês? Galera, eu tô aqui para falar com vocês sobre ideologia, certo? Mas antes da gente começar os temas novos, eu preciso falar com vocês sobre coisas que nós já vimos. Por exemplo, não é? Nós já vimos a interpretação moderna sobre ideologia, começando ali com De Tu, de Tracy, não é? Que vai trabalhar um entendimento sobre a sistemática das ideias e das sensações que ocorreram depois da Revolução Francesa, certo? O ambiente, o clima, os propósitos, né? O que ia surgir depois daquilo, né? Da Revolução Francesa, quais ideias, quais pensamentos, como estavam sendo fundamentadas e formuladas essas ideias, enfim. E aí depois nós vamos ver, né, a ideologia de uma forma crítica, né, começando por Karl Marx. Né? Karl Marx ele vai analisar a ideologia como um meio de camuflar problemas sociais e a desigualdade social. Né? Então, será como uma falsa consciência, né, a ideologia. Né? E essa falsa consciência ela é construída como? Segundo Karl Marx, por 5 pontos. O primeiro, universalização, naturalização. O segundo, aparecer social ou abstração. Temos lacuna e a inversão, ok? Então perceba que, segundo Karl Marx, cada pontozinho desse que eu falei aqui para você contribui com que você acredite que certas ideias que você nasceu escutando, né, pensa que isso sempre que o mundo foi mundo existe. E às vezes você, quando começa a abrir a mentalidade crítica, você vê que não é bem assim, que isso foi feito pelos homens, construído por esses mesmos homens que têm interesses que vão além do que você pensa como vida ou como certo e errado, e você acaba acreditando e vivenciando a sua vida dentro daquela caixinha que foi fabricada para você, ok? Então, só lembrando, o primeiro entendimento sobre ideologia de De Tu, de Tracy é justamente o entendimento de uma doutrina, da interpretação de ideias, da interpretação de sentidos que estão surgindo ali pós-Revolução Francesa. E a ideologia para o Karl Marx, nós já vamos ter aí um entendimento crítico em cima da ideologia dominante, da classe dominante, ok? Então Karl Marx vai dizer que a ideologia nada mais é que uma camuflagem, certo? Então assim, gente, depois na última aula que nós tivemos, nós vimos aí a influência dos quadrinhos, a influência da mídia, da publicidade para a disseminação, para a difusão da ideologia, certo? Então nós vamos ter muitos valores, nós vamos ter muitos objetivos que serão colocados ali nos desenhos animados, nos animes, que serão colocados nas séries, nos filmes, para você acreditar que aqueles objetivos, aqueles propósitos, que aqueles valores, aqueles hábitos são de fato os certos a seguir, né? Os corretos a seguir. Né? Então, perceba que nós vimos sobre isso, certo? E nós vamos ver agora sobre outros autores que também trazem esse entendimento da mídia, dos meios de comunicação, que trazem esse entendimento da ideologia como meio de dominação, como meio não só de dominação, mas de manipulação social, econômica, política, ok? Então vamos lá. Bem, gente, nós vamos ter aí como novos pensadores sobre a ideologia, nós vamos ter Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, gente, ele vai ser um pensador que as ideias dele vão muito para o lado da educação, para o lado da interpretação de uma nova cultura, de uma cultura de enfrentamento, certo? E de uma cultura de emancipação do indivíduo né? Que o quê? Que assiste, que vivencia, que experimenta tal cultura, ok? Vamos explicar então isso assim, de uma forma mais detalhada. Segundo o Antônio Gramsci, gente, a ideologia, num primeiro momento, é positiva. Como assim? A ideologia serve muito bem para fazer as pessoas ficarem unidas no mesmo propósito, numa mesma ideia, num mesmo anseio, ok? No mesmo desejo, certo? E a ideologia, como cimento da sociedade, faz com que as pessoas acreditem nos mesmos valores, nos mesmos preceitos, né? na mesma interpretação de certo e de errado, ok? Então é muito positivo por isso. Agora tem um pequeno problema. Num segundo momento, que o Antônio Gramsci vai dizer, que a ideologia aparece como problema, é quando essa massificação aqui, esse cimento que juntou essa sociedade, não abre espaço para pessoas que pensam diferente, né? Que tenham um entendimento que vai além, por exemplo, daquela massificação. Pessoas que queiram, de fato, transformar as relações sociais. Por exemplo, no caso da Itália, onde Antônio Gramsci, né, desenvolveu esse pensamento, nós vamos ter uma classe
que detém os meios de produção, detém as riquezas do país, e nós vamos ter outra classe que não detém os meios de produção, mas que em si é um meio de produção, que é os detentores da mão de obra. E aí essa ideia que, num primeiro momento, segundo Gramsci, ela é trazida para esse meio, para esse ambiente social, não é? De todos nós somos italianos, todos nós estamos na mesma pátria, todos nós acreditamos em Deus, todos nós temos os mesmos valores e princípios e tal. Então, enquanto isso, ó, tá tranquilo, né? Só que, num primeiro momento, quando a gente começa a entender que esse tipo de massificação não vai mudar, tá entendendo? Ó, não vai tirar as pessoas que estão embaixo, colocar em cima, e nem as de cima para baixo, ou melhor, não vai igualar as pessoas, mas sim vai solidificar uma hierarquia social. Aí nós temos uma coisa que o Gramsci vai falar de hegemonia. O pensamento hegemônico é decorrente desse pensamento absoluto na ideologia como um meio positivo para a sociedade, para um meio positivo de esclarecimento, por exemplo, né? Então o pensamento hegemônico, ele solidifica as relações sociais. Não há mudança, não há forma de transformar aquelas relações sociais. Não há. O pobre fica pobre, o trabalhador, proletário, até o final, né? O pobre fica pobre, o pobre fica pobre, proletário, até o final. O rico, nasceu rico, vai ficar rico, sempre rico, e rico, por aí vai, né? Vai ter as vantagens do governo, vai ter as vantagens de sua classe, vai ter as vantagens midiáticas, literárias, enfim, vai ter tudo que dá base para ele. Então, hegemônico por isso, porque essas relações não irão mudar. Vai ficar aqui solidificado. Então, nesse momento, nesse segundo ponto, segundo Gramsci, isso é um problema. Isso é um problema, certo? Então, o Gramsci também traz a solução. E qual seria a solução para isso, para esse problema, não é? A questão do intelectual orgânico. É justamente aí que o Gramsci vai se tocar da seguinte coisa. Bem, como é que os meios, como é que os ricos, como é que as classes dominantes dominam o proletariado, dominam o povo? Como é que eles determinam domínio sobre o povo? Como é que isso acontece? Por meio da educação, por meio da cultura, não é? Então, assim, os modos de educação, segundo Gramsci, são importantíssimos, não só para solidificar uma classe sobre a outra, não é? E deixar e matar as relações sociais, mas principalmente a educação é um meio muito positivo para fazer com que o trabalhador, o proletário, se identifique como proletário, e esse proletário ele consiga se sair da condição dele de explorado, não é? Que o proletário comece a escrever, a desenvolver pensamentos, a tecer críticas, né, a partir da realidade dele. É o que ele vai chamar de intelectuais orgânicos. Esse intelectual orgânico, ou seja, esse intelectual que sai do chão, que sai da realidade proletária, vai poder sim fazer críticas, tecer críticas, não somente pesadas, mas críticas que fazem sentido, né, em prol do proletariado, em prol da condição dele, contra a condição dele, né, de explorado, mas críticas que façam com que os outros proletários se identifiquem com aquilo dali e tenham uma mentalidade emancipatória, ok? Então, Antônio Gramsci, ele trabalha essa mentalidade do intelectual orgânico e também identifica o intelectual tradicional. O intelectual tradicional é aquele, por exemplo, que vai trabalhar livros, cultura, arte, né, a literatura, né, de uma forma romanesca, de uma forma que aquele romance ali seja satisfatório para um prazer intelectual, pessoal, né, para um gozo momentâneo, né, para uma felicidade pueril, não é? Enfim, já a obra que o intelectual orgânico vai fazer é uma obra visceral, é uma obra que vem de dentro, é uma obra raiz, é uma obra que faz com que o proletário se identifique com a situação daquele personagem, daquele indivíduo, não é? E veja naquele indivíduo a possibilidade de transformação. Naquele personagem, naquela história, naquela narrativa, a possibilidade de transformação. Então nós temos aí um conceito que é a hegemonia, é o pensamento hegemônico, que não muda, o pensamento absoluto, máximo, que fica ali, que solidifica, né, as relações sociais, que o Gramsci vai identificar, e nós vamos ter um meio de quebrar isso, que é o intelectual orgânico. Ok? É aquela coisa assim,
a pessoa que vive de fato a condição de exploração, né, vai saber falar melhor do que a pessoa que só teoriza sobre a condição de exploração sem vivenciar. Ou a pessoa que escreve sobre a situação sem vivenciar. É por isso que quando você vai ver, ou vai ler, ou vai escutar, né, no meio cultural, né, você vai ver que as obras que falam da realidade chamam mais atenção, ou chocam mais, ou tocam mais na nossa sensibilidade, do que obras que não possivelmente venham da nossa realidade, não é? Ou seja, você se torna indignado ou tocado, por exemplo, quando você vai assistir um filme, por exemplo, A Que Horas Ela Volta, ou aquele filme Cidade de Deus, diferentemente, por exemplo, quando você vai assistir um filme como Crepúsculo. Em um certo momento pode ser prazeroso de assistir, mas depois você vai analisando aquilo ali e vai vendo, poxa, o que isso engrandeceu, o que isso me trouxe. Né? Então, em muitas situações você vai se identificando com aquela situação real ali. Né? Então, o intelectual orgânico é isso. O intelectual orgânico é aquele indivíduo que ele vai conseguir escrever, ele vai conseguir debater, ele vai conseguir formular ideias, pensamentos que possibilitem os outros indivíduos serem irradiados por essas ideias e buscar a emancipação, e buscar o autoconhecimento, né? A maturidade, vamos dizer assim, emancipatória. Né? E o que seria isso? Se sair daquela condição de exploração, né? Ter uma realidade mais igualitária de fato. Tá ok? Só para título de informação aqui, gente, um dos caras que vai pegar assim, essa obra do Gramsci de uma forma muito pesada e vai trazer para a obra dele aqui no Brasil é o Paulo Freire, né? Quando ele trabalha no mecanismo de pegar a realidade do aluno e trazer para a educação, para a alfabetização, né? Então eu vou educar a pessoa usando os materiais de trabalho daquela pessoa, elementos da realidade daquela pessoa, né? E assim eu vou poder fazer com que aquele indivíduo aprenda, né, de fato sobre a realidade dele, ok?